Naquela noite, o silêncio parecia gritar. Eu estava sentada na primeira fileira da capela, e tudo ao meu redor se movia em câmera lenta. Pessoas entravam e saíam, bocas se mexiam pronunciando palavras que eu não conseguia ouvir, e havia aquele caixão branco na minha frente, pequeno demais para conter todo o amor que eu sentia, grande demais para aceitar que era real. O ar estava pesado, carregado de flores brancas, cujo perfume adocicado me sufocava, e a luz amarelada dos candelabros fazia sombras dançarem nas paredes como fantasmas silenciosos. Meus dedos tremiam, segurando um lenço já encharcado, e eu tentava respirar, mas cada inspiração parecia arrancar um pedaço do meu peito. Há algo que nunca contei a ninguém sobre aquela noite, algo que mudou tudo. Algo que o céu guardava para o momento exato em que eu mais precisava. Talvez você já tenha se sentido assim, quando a dor é tão profunda que as palavras somem e só resta um vazio imenso que ameaça te engolir. Não é acaso você estar ouvindo isto agora, e se o Espírito Santo está tocando seu coração neste exato momento, faça algo por mim, faça algo por você mesmo. Inscreva-se neste canal agora mesmo. Aperte o botão de curtir, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar milhares de pessoas que precisam de esperança. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história que Deus quer usar para transformar vidas. E se você conhece alguém que está sofrendo, que está passando por luto, por perda, por uma dor que parece não ter fim, compartilhe este vídeo agora, mande para essa pessoa, porque talvez esta seja exatamente a palavra que ela precisa ouvir hoje para não desistir, para continuar crendo, para saber que Deus ainda fala, porque a história que vou contar não é só minha. Ela foi escrita para alcançar corações que, assim como o meu naquela noite, precisam saber que Deus fala mesmo quando achamos que Ele está em silêncio. Meu filho tinha apenas 7 anos. 7 anos de risadas altas que ecoavam pela casa, de abraços apertados antes de dormir, de perguntas sobre dinossauros e estrelas, de olhinhos curiosos que viam magia em tudo. Ele era minha luz, minha razão de acordar cedo e dormir tarde, meu propósito em forma de menino com cabelo despenteado e joelhos ralados de tanto brincar. Na terça-feira anterior, ele estava bem, correndo pelo quintal com o cachorro, pedindo mais um pedaço de bolo depois do jantar, contando sobre o desenho que tinha feito na escola. Na quarta-feira de manhã, ele acordou com febre. Eu dei o remédio, coloquei uma compressa fria na testa dele, achei que era só uma gripe passageira, mas a febre não baixava. Na quinta-feira à tarde, corremos para o hospital. Os médicos falaram palavras técnicas que eu não entendia: meningite, infecção, estado crítico, e de repente ele estava cercado de tubos e máquinas que apitavam sem parar. Eu segurei a mãozinha dele, tão pequena e quente dentro da minha, e prometi que tudo ia ficar bem. Prometi, mas no fundo do meu coração havia um medo imenso que eu não queria admitir. Você sente Deus falando agora? Porque naquele momento eu não sentia nada além de pânico. A madrugada de sexta-feira foi a mais longa da minha vida. O som do ventilador do quarto da UTI era o único ruído na frieza daquela sala, um zumbido constante que perfurava meus pensamentos. O cheiro de desinfetante queimava minhas narinas, e as luzes fluorescentes piscavam de vez em quando, lançando sombras estranhas sobre o rosto pálido do meu menino. Eu rezava, ou tentava rezar, mas as palavras saíam confusas, desconexas, eram mais súplicas desesperadas do que orações. Por que, Deus? Por que meu filho? Ele é tão pequeno, tão inocente. Ele tem uma vida inteira pela frente. Eu barganhava, prometia coisas impossíveis, oferecia minha própria vida em troca da dele. Os médicos entravam e saíam, anotavam coisas em pranchetas, trocavam olhares preocupados que eles achavam que eu não via. Meu ex-marido chegou no meio da noite e nós dois ficamos ali, lado a lado,
em silêncio, porque não havia nada a dizer, apenas esperar e torcer e implorar ao céu. O café que alguém me trouxe tinha gosto de desespero, estava frio e amargo, e eu forcei algumas goles só para fazer algo com as mãos trêmulas. Às 5 da manhã, o monitor começou a apitar de um jeito diferente. Enfermeiras correram. Um médico gritou ordens. Eu fui empurrada para fora do quarto. E então, silêncio. Um silêncio pesado, definitivo, que trazia consigo a verdade mais cruel que uma mãe pode enfrentar. Mas o que eu não sabia é que o silêncio escondia um plano divino. Eu não me lembro de como saímos do hospital. Tudo virou um borrão de lágrimas. Abraços de pessoas desconhecidas, papéis para assinar, decisões impossíveis de tomar. De repente estava em casa, mas a casa não era mais a mesma. Estava vazia. Os brinquedos espalhados pela sala pareciam gritar a ausência dele. O quarto com a cama desfeita, onde ele tinha dormido pela última vez antes de adoecer, era um santuário de dor. Eu me tranquei lá e chorei até não ter mais lágrimas. Chorei até minha garganta doer, até meus olhos incharem, até meu corpo todo tremer de cansaço. As pessoas vieram, trouxeram comida que eu não comi, disseram palavras que eu não ouvi, me abraçaram enquanto eu permanecia rígida como pedra. Alguém mencionou funeral, velório, e eu quis gritar que isso não estava acontecendo, que eu ia acordar e tudo seria um pesadelo horrível. Mas não acordei. O pesadelo continuou. Talvez você esteja onde eu estive, naquele lugar escuro onde Deus parece distante e a fé vacila sob o peso da perda. Eu tinha sido criada na igreja, conhecia as histórias da Bíblia, cantava os hinos, mas naquele momento todas aquelas palavras pareciam vazias. O que adiantava saber que Deus é amor quando meu filho estava morto? O que adiantava crer em milagres quando o milagre que eu pedi não veio? Eu estava furiosa, partida, perdida. No sábado à noite, véspera do velório, eu estava sentada no sofá da sala, olhando para o nada quando minha mãe se aproximou e colocou uma Bíblia no meu colo. Ela não disse nada, apenas apertou minha mão e saiu. Eu olhei para aquele livro e senti raiva. Raiva de Deus, raiva de mim mesma, raiva do mundo inteiro. Mas alguma coisa me fez abrir. Minhas mãos tremiam enquanto folheavam as páginas sem rumo, e então meus olhos pousaram em Salmo 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Eu li aquelas palavras uma vez, 2, 3 vezes. O Senhor está perto. Será? Será que Ele estava perto quando meu filho morria? Será que Ele estava perto agora, quando eu sentia que tinha morrido junto? Não ouvi trovões, não vi luzes, mas algo minúsculo começou a se mover dentro do meu peito, uma fagulha tão pequena que eu quase não percebi. Continuei lendo. Salmo 34, versículo 4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Eu não tinha buscado direito. Tinha apenas gritado, acusado, chorado. Mas ali estava escrito que Ele responde, que Ele livra. Aquelas palavras antigas, escritas há milhares de anos por alguém que também sofreu, também duvidou, também clamou, começaram a perfurar a casca dura de revolta que eu tinha construído ao redor do meu coração. O domingo amanheceu cinzento, o dia do velório. Eu me vesti no automático, coloquei um vestido preto que parecia pesar toneladas e fui até a capela. Cheguei cedo, antes de todo mundo, porque eu precisava daqueles minutos sozinha com ele. O caixão estava fechado, coberto com flores brancas e uma foto dele sorrindo, aquele sorriso largo que mostrava a falta do dente da frente. Eu me aproximei e coloquei a mão sobre a madeira fria. Meu bebê estava ali dentro. Meu menino, meu tudo, estava ali dentro. E eu nunca mais ia ouvir a voz dele me chamando de mãe. Nunca mais ia sentir os bracinhos dele ao redor do meu pescoço. Nunca mais ia beijar aquela testa morna antes de dormir. As lágrimas voltaram.
infinitas, dolorosas, e eu comecei a soluçar alto, um choro que vinha do fundo da alma, um lamento que não tinha palavras. Pare, respire. O Espírito está prestes a falar. Eu não sabia que naquele momento de total desespero, o céu estava se inclinando na minha direção, que anjos estavam preparando algo que mudaria tudo, que a resposta que eu não sabia que precisava estava a segundos de chegar. As pessoas começaram a chegar. Parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, professores, mães de amiguinhos dele. A capela foi se enchendo e os murmúrios de condolências formavam um zumbido constante que me rodeava. Eu estava sentada naquela primeira fileira, com minha mãe de um lado e meu ex-marido do outro, e tudo parecia irreal, como se eu estivesse assistindo a uma cena de filme. O pastor começou a falar. Ele falou sobre a bondade de Deus, sobre o céu, sobre como as crianças são puras e estão garantidas na presença do Senhor. Ele leu João, capítulo 11, versículos 25 a 20. E 6. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Aquelas palavras deveriam trazer consolo, mas naquele momento só aumentavam minha dor. Eu queria acreditar, queria ter fé suficiente para sentir paz. Mas tudo que eu sentia era um vazio imenso. As pessoas cantaram um hino. Alguém leu um poema. E eu estava lá, presa naquela cadeira, afundando cada vez mais em um oceano de tristeza do qual não via saída. Você sente Deus falando agora? Porque eu não sentia. Eu me sentia abandonada, esquecida, punida por alguma coisa que eu não sabia que tinha feito. Foi então que aconteceu. Eu estava olhando para aquele caixão branco, as lágrimas embaçando minha visão, o peito apertado como se um peso esmagasse minhas costelas, quando ouvi. Foi uma voz. A voz dele, clara, nítida, inconfundível. Mãe, não chore. Eu estou com ele agora. Meu corpo inteiro congelou. Eu parei de respirar. Será que eu estava enlouquecendo? Será que a dor tinha me feito perder a sanidade? Olhei ao redor. Ninguém mais parecia ter ouvido. As pessoas continuavam cantando, chorando. O pastor continuava falando. Mas eu tinha ouvido. Eu tinha ouvido a voz do meu filho, tão real quanto todas as vezes que ele me chamou para brincar, para jantar, para ver um desenho na TV. Mãe, não chore. Eu estou com ele agora. As palavras ecoavam dentro de mim, reverberavam em cada célula do meu corpo. Ele estava com ele, com Jesus, com Deus. Não era um sonho, não era imaginação. Era algo que transcendia o natural, algo que o Espírito Santo permitiu que eu ouvisse para que minha fé não naufragasse completamente. Silencie o coração. O céu fala no intervalo da dor. Algo mudou dentro de mim naquele instante. Não foi que a dor sumiu. Ela ainda estava lá, pulsante, viva, cruel. Mas junto com a dor veio uma certeza. Uma certeza de que meu filho não estava no caixão. O corpo estava, sim, mas ele, a essência dele, o espírito dele, estava em um lugar melhor. Um lugar sem dor, sem medo, sem doença. Ele estava nos braços de Jesus. As lágrimas continuaram caindo, mas eram diferentes agora, misturadas com uma paz estranha que eu não conseguia explicar. Lembrei de outra passagem que eu tinha lido em algum momento da vida. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Meu filho estava nesse lugar. Ele não tinha mais febre, não tinha mais dor, não tinha mais medo. Ele estava completo, inteiro, feliz, e Deus, em sua infinita misericórdia, permitiu que eu ouvisse a voz dele para que eu soubesse disso, para que eu tivesse forças para continuar. Não é coincidência. Aquele foi o momento exato que o céu escolheu para falar comigo, para me lembrar que ele nunca me abandonou, que ele estava ali, carregando-me quando eu não conseguia mais andar.
Quando o velório terminou, eu me aproximei do caixão uma última vez. Coloquei minha mão sobre a foto dele e sussurrei: "Eu te amo, meu filho, sempre vou te amar." E enquanto eu dizia essas palavras, senti uma presença. Não consigo descrever direito, mas era como se braços invisíveis me envolvessem, como se alguém estivesse me abraçando por trás, me segurando, me sustentando. E eu soube que era Deus. O mesmo Deus que eu tinha acusado, que eu tinha questionado, que eu tinha achado que estava longe, estava bem ali, chorando comigo, segurando-me, amando-me. Romanos, capítulo 8, versículo 28 veio à minha mente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu não entendia como a morte do meu filho poderia ser para o bem. Não fazia sentido, mas eu estava começando a entender que os caminhos de Deus são mais altos que os meus, que Ele vê o quadro completo enquanto eu vejo apenas um fragmento, que sua sabedoria é infinita enquanto a minha é limitada. Nos dias que se seguiram, a realidade bateu com força total. A casa vazia, o silêncio onde antes havia barulho, a falta dele em cada canto, em cada objeto, em cada rotina. Eu acordava de manhã e por um segundo esquecia, e então a lembrança vinha como uma onda esmagadora. Ele não está mais aqui. Ele se foi. O quarto dele permanecia intocado. Eu não conseguia entrar lá. Havia dias em que eu mal saía da cama, dias em que comer parecia impossível, dias em que tomar banho exigia um esforço sobre-humano. Minha mãe ficou comigo as primeiras semanas, cozinhando, limpando, cuidando de mim como se eu fosse uma criança. Eu tentava rezar, mas as palavras não vinham. Eu abria a Bíblia e lia sem entender. Os versículos entravam pelos olhos, mas não chegavam ao coração. Talvez você esteja onde eu estive, nesse lugar de entorpecimento, onde até a fé parece ter perdido o sentido. Mas Deus é paciente. Ele esperou. Ele continuou perto mesmo quando eu não sentia sua presença, mesmo quando eu duvidava, mesmo quando eu estava furiosa e confusa e destroçada. 3 semanas depois do enterro, na madrugada de uma quinta-feira, eu acordei de um sonho. Não era um sonho comum. Era vívido, colorido, real. Eu estava em um jardim imenso, cheio de flores de todas as cores, com árvores frondosas e um rio de água cristalina. O sol brilhava, mas não queimava. Era uma luz morna e acolhedora. E lá estava ele, meu filho, correndo, rindo, completamente feliz. Ele me viu e acenou. "Mãe, olha como é lindo aqui." Eu tentei correr até ele, mas não conseguia me mover. Então uma figura apareceu ao lado dele. Era Jesus. Eu soube que era Jesus, embora nunca o tivesse visto, mas sua presença era inconfundível, irradiava amor, paz, bondade. Ele colocou a mão sobre a cabeça do meu filho e sorriu para mim. "Ele está seguro aqui. Eu estou cuidando dele até você chegar." E então eu acordei. Meu travesseiro estava molhado de lágrimas, meu coração batia acelerado, mas pela primeira vez, desde que tudo aconteceu, eu senti esperança. Esperança. De que um dia eu veria meu filho novamente, de que a separação era temporária, de que o céu é real, e meu menino está lá, brincando, rindo, esperando por mim. João capítulo 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: "Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." Jesus estava preparando um lugar para mim também. E um dia, quando minha jornada aqui terminar, eu vou estar naquele jardim e vou abraçar meu filho novamente. Essa revelação, esse sonho que eu acredito ter sido uma mensagem direta do Espírito Santo, mudou tudo. Não tirou a dor, não fez a saudade desaparecer, mas deu propósito à minha vida novamente. Eu entendi que eu precisava viver, não apenas sobreviver, mas realmente viver,
porque meu filho gostaria disso, e porque Deus ainda tinha planos para mim aqui na terra. Comecei a ler a Bíblia com mais atenção. Cada versículo ganhava novo significado. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estava na noite, a noite mais longa e escura da minha vida, mas amanhã viria. Isaías, capítulo 61, versículos 2 e 3. Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Deus estava prometendo trocar minhas cinzas por uma coroa, meu pranto por alegria, minha depressão por louvor. Não seria da noite para o dia, seria um processo, uma jornada, mas Ele estaria comigo a cada passo. Eu decidi procurar ajuda. Comecei a frequentar um grupo de apoio para pais que perderam filhos. No começo foi difícil ouvir outras histórias de perda, ver outras pessoas destroçadas como eu. Mas foi ali que percebi que eu não estava sozinha, que a dor que eu sentia era compartilhada, que outros tinham passado pelo mesmo vale sombrio e sobrevivido. Uma mulher do grupo, que tinha perdido sua filha de 9 anos 2 anos antes, me disse algo que nunca esqueci. A dor nunca vai embora completamente, mas você aprende a viver com ela, e com o tempo ela se transforma. Em vez de ser uma ferida aberta, que sangra o tempo todo, ela vira uma cicatriz. Ainda está lá, ainda dói às vezes, mas não te impede mais de viver. Aquilo fez sentido. Eu não precisava esquecer meu filho para seguir em frente. Eu podia carregar a memória dele comigo, honrar a vida dele vivendo a minha da melhor forma possível. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Meu filho fazia parte dessa nuvem de testemunhas agora, e eu queria que ele tivesse orgulho de mim, queria correr minha corrida com honra, com fé, com esperança. Um dia, 6 meses após o enterro, eu finalmente entrei no quarto dele. Meu coração estava disparado, minhas mãos suavam, mas eu abri a porta e entrei. Estava tudo como ele tinha deixado. Os brinquedos, os livros, os desenhos na parede. Sentei na cama dele e abracei o ursinho de pelúcia que ele dormia todas as noites. E chorei. Chorei tudo que ainda precisava sair. Mas dessa vez, no meio das lágrimas, eu orei. Orei de verdade, com o coração aberto, sem raiva, sem acusação. Senhor, eu me cansei de lutar sozinha. Eu me cansei de carregar essa dor sem sua ajuda. Durante esses meses, eu tentei ser forte, tentei lidar com tudo, mas eu não consigo mais. Eu entrego tudo a você. Entrego a dor, a raiva, a confusão, a culpa. Entrego meu passado, meu presente, meu futuro. Eu não entendo por que as coisas aconteceram assim, por que você levou meu filho tão cedo, mas eu escolho confiar em você mesmo sem entender. Eu escolho acreditar que você é bom, que você tem um propósito, que você nunca me abandonou. Ensina-me a viver. De novo. Ensina-me a honrar a memória do meu filho, vivendo com propósito. Ensina-me a confiar quando não vejo o caminho. Usa essa dor, Senhor. Transforma ela em algo que possa ajudar outras pessoas. Não deixa que o sofrimento tenha sido em vão. Eu me entrego completamente a Ti. Amém. Não ouvi trovões. Não senti um arrepio na espinha. Mas algo em mim começou a se mover. Era como se correntes invisíveis que me prendiam estivessem se quebrando, como se um peso que eu carregava nos ombros estivesse sendo retirado. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, eu senti paz. Uma paz que não fazia sentido lógico porque nada tinha mudado. Meu filho ainda estava morto, a dor ainda estava lá, mas havia uma paz profunda que sustentava minha alma.
Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Era exatamente isso, uma paz que excedia entendimento. Eu não conseguia explicar, mas estava lá, real, palpável, envolvendo-me como um manto protetor. Aquela oração marcou uma virada. Nas semanas seguintes, tomei coragem para dar passos que antes pareciam impossíveis. Voltei ao trabalho, retomei a rotina, comecei a sair de casa com mais frequência. Foi estranho no começo, fingir normalidade, responder quando as pessoas perguntavam como eu estava, forçar sorrisos quando por dentro ainda doía tanto. Mas aos poucos, dia após dia, foi ficando mais suportável. A partir daquele dia, as coisas mudaram. Não foi mágico, não foi instantâneo, mas foi real. Eu comecei a ouvir a voz de Deus de formas que nunca tinha ouvido antes. Às vezes era um versículo que vinha à mente no momento certo. Às vezes era uma palavra de alguém na igreja. Às vezes era um sentimento profundo de que eu não estava sozinha, de que Ele estava andando ao meu lado. Uma manhã, eu estava dirigindo para o trabalho quando uma música tocou no rádio. Era uma música gospel que meu filho gostava de cantar. Ele cantava desafinado, com aquela voz de criança, mas cantava com tanta alegria que sempre me fazia sorrir. Quando a música tocou, em vez de chorar, eu sorri. E então ouvi, não com os ouvidos, mas com o coração. Ele está cantando essa música agora, mas sem desafinar. Ri alto dentro do carro. Era tão típico do meu filho, tão típico de Deus, usar algo simples para me lembrar que há alegria além da dor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Meus sofrimentos não eram leves, eram esmagadores, mas eram momentâneos quando comparados à eternidade que me aguardava, à glória que seria revelada, ao reencontro que um dia aconteceria. Comecei a compartilhar minha história. No começo foi assustador, abrir meu coração, revelar minha dor. Mas cada vez que eu contava, algo incrível acontecia. Outras pessoas se abriam também. Mães que tinham perdido filhos e estavam sofrendo em silêncio. Pais que não conseguiam processar a dor. Pessoas que tinham perdido alguém querido e achavam que nunca iam superar. Minha história dava esperança. Não porque eu tinha todas as respostas, não porque a dor tinha ido embora, mas porque eu era prova viva de que é possível sobreviver ao insuportável. De que Deus sustenta mesmo quando achamos que vamos desmoronar, de que há vida depois da perda. Fui convidada para falar em uma igreja. Fiquei nervosa. Não sabia se conseguiria falar sem desmoronar, mas subi no púlpito e contei tudo. Contei sobre a doença, sobre a morte, sobre o velório, sobre a voz que eu ouvi, sobre o sonho, sobre a jornada de cura. Quando terminei, havia pessoas chorando. Depois do culto, várias vieram falar comigo. Uma mulher disse que tinha perdido a fé depois que seu marido morreu, mas minha história tinha reacendido algo nela. Um homem disse que estava pensando em desistir de tudo, mas que agora ia dar mais uma chance. Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Meu sofrimento estava sendo transformado em glória, não porque eu era especial, mas porque Deus é fiel. 1 ano e meio depois, eu estava em um lugar completamente diferente. A dor ainda existia, a saudade era constante, mas eu tinha aprendido a viver com ela. Tinha voltado a sorrir, a rir, a aproveitar momentos. Tinha feito novos amigos no grupo de apoio. Tinha me aproximado mais da minha família. Tinha me entregado mais à igreja, servindo, ajudando, usando minha história para trazer esperança. Voltei ao mesmo cemitério onde meu filho foi enterrado, mas dessa vez não fui para chorar, fui para agradecer.
Agradecer pelos 7 anos que eu tive com ele, pelos momentos lindos, pelas memórias que ninguém pode tirar de mim. Agradecer porque ele está em um lugar melhor. Agradecer porque Deus nunca me abandonou, mesmo quando eu achei que ele tinha. Coloquei flores frescas no túmulo e disse em voz alta: obrigada, meu filho, por ter sido meu menino. Obrigada por cada risada, cada abraço, cada eu te amo. Eu vou viver bem, vou honrar sua memória, e um dia, quando Deus quiser, eu vou te encontrar de novo, e aí vamos ter a eternidade inteira juntos. Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu tinha semeado com muitas lágrimas, mas agora estava começando a colher alegria. Não uma alegria superficial, mas uma alegria profunda, enraizada na certeza de que Deus é bom, de que Ele tem um plano, de que nada é desperdiçado nas mãos dele. Decidi fazer algo concreto com minha dor. Criei um projeto para ajudar outras famílias que estavam passando pelo luto infantil. Organizei encontros mensais, onde pais podiam compartilhar suas histórias, chorar juntos, orar juntos, apoiar uns aos outros. Trouxe palestrantes, psicólogos, pastores, pessoas que tinham vivido perdas e podiam oferecer sabedoria e consolo. O projeto cresceu. Começou na minha sala com 5 pessoas e em 6 meses já tinha 30 participantes regulares. Ver aquelas pessoas, ver como a comunidade fazia diferença, como ninguém precisava sofrer sozinho, enchia meu coração de propósito. Deus estava usando a pior coisa que já me aconteceu para gerar algo bom. Ele estava cumprindo Romanos 8:28 na minha vida de forma literal. Isaías, capítulo 61, versículo 3. Para consolar os que choram, dar-lhes uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eu tinha recebido minha coroa, meu óleo de alegria, minha veste de louvor, e agora estava passando isso adiante, ajudando outros a encontrarem esperança em meio ao desespero. 2 anos após a morte do meu filho, na data do aniversário dele, fiz uma festa. Não uma festa de luto, mas uma celebração. Convidei família, amigos, pessoas do grupo de apoio. Decorei tudo com as cores favoritas dele, azul e amarelo. Fiz o bolo de chocolate que ele amava. Botamos música, contamos histórias engraçadas sobre ele, mostramos fotos e vídeos. Rimos muito, choramos um pouco, mas foi lindo. Foi uma forma de dizer que a vida dele importou, que ele deixou uma marca, que ele não foi esquecido. No final da festa, soltamos balões biodegradáveis com mensagens de amor escritas por cada pessoa. Eu escrevi: para meu filho, amado, obrigada por me ensinar que o amor é mais forte que a morte, que a fé é possível mesmo na escuridão, que Deus nunca nos abandona. Te amo hoje, amanhã e para sempre. Mãe. Enquanto os balões subiam no céu azul, brilhando sob o sol da tarde, senti uma presença. A mesma presença que senti no velório, e ouvi novamente, não com os ouvidos, mas com a alma. Estou orgulhoso de você, mãe. Continue vivendo, continue amando, continue confiando. Um dia vamos nos reencontrar, e aí vai ser para sempre. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas eram lágrimas de gratidão, de paz, de esperança. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus tinha começado uma obra em mim e Ele ia completar. Hoje eu acordo e a primeira coisa que faço é agradecer. Agradeço por estar viva, por ter um dia novo, por ter a oportunidade de fazer diferença. A casa não está mais vazia, está cheia de memórias boas. O quarto dele agora é um espaço de oração, onde eu passo tempo com Deus, onde leio a Bíblia, onde intercedo por outras pessoas.
Guardei os brinquedos favoritos em uma caixa especial e o resto eu doei para crianças carentes, porque eu sei que meu filho gostaria disso. Ainda há dias difíceis, aniversários, Natal, Dia das Crianças. Esses dias machucam, mas eu aprendi a sentir a dor sem me deixar destruir por ela. Aprendi que é possível carregar a saudade e ainda assim ser feliz. Aprendi que Deus não desperdiça nada, nem mesmo nossas lágrimas. Salmo 56, versículo 8. Tu mesmo tens contado as minhas vagueações. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Cada lágrima que derramei foi vista por Deus. Foi recolhida, foi importante. Nada do que sofri foi em vão. Olho para trás e vejo o quanto mudei. Eu era uma mulher quebrada, furiosa, perdida. Hoje sou uma mulher que conhece a fidelidade de Deus de uma forma que nunca conheceria sem a dor. Sou mais forte, mais compassiva, mais sensível ao sofrimento alheio. Valorizo cada momento porque sei que a vida é frágil e preciosa. Meu relacionamento com Deus é mais profundo, mais real, mais íntimo. Eu não o conheço apenas por histórias que ouvi ou sermões que escutei. Eu o conheço porque ele caminhou comigo pelo vale da sombra da morte e me trouxe para o outro lado. Salmo 23, versículos 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem e me confortam. Aquele salmo que eu tinha lido tantas vezes ganhou vida na minha experiência. Eu andei pelo vale, senti a escuridão, enfrentei a morte, mas ele estava comigo. Sua vara e seu cajado me protegeram, e ele me trouxe de volta à luz. Hoje sei que a história que o céu escreveu na minha vida não terminou. Ainda há capítulos a serem vividos, ainda há propósito a ser cumprido. Cada dia é uma página nova onde Deus está escrevendo algo lindo. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil. Aprendi que confiar não significa entender, significa descansar na certeza de que Deus sabe o que está fazendo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Eu não me apoio mais no meu entendimento limitado. Eu reconheço que Deus está no controle e confio que Ele está endireitando minhas veredas, me levando para onde preciso estar, preparando-me para o que ainda está por vir. Se você está lendo ou ouvindo esta história, saiba que não é coincidência. Deus colocou você aqui, neste momento exato, porque Ele quer falar com você. Talvez você esteja passando por uma perda, talvez esteja enfrentando uma dor que parece insuportável, talvez esteja questionando onde Deus está no meio do seu sofrimento. Eu quero te dizer que Ele está bem aí com você. Ele não te abandonou. Ele não te esqueceu. Ele está chorando com você, segurando você, sustentando você mesmo quando você não sente. A dor que você está sentindo agora não vai durar para sempre. Vai doer por um tempo, talvez por muito tempo, mas não vai te destruir se você deixar Deus caminhar com você por ela. Você vai sobreviver, você vai se curar, você vai sorrir de novo, rir de novo, viver de novo. E um dia você vai olhar para trás e ver a mão de Deus em cada passo, em cada lágrima, em cada momento de escuridão. Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o queimarão. Deus promete estar com você nas águas, nos rios, no fogo. Ele não promete que você não vai passar por eles, mas promete que você não vai se afogar, você não vai queimar, porque Ele está com você. Quero fazer uma oração por você agora, onde eu quero que você esteja.
Feche os olhos se puder, coloque a mão no peito e deixe que as palavras entrem no seu coração. Senhor Deus, Pai de toda consolação, eu clamo a Ti agora em nome de cada pessoa que está ouvindo esta história e que está passando por dor. Senhor, Tu conheces cada coração quebrantado, cada lágrima derramada, cada noite sem dormir, cada pergunta sem resposta. Eu peço que Tu te reveles de forma poderosa na vida de cada um, que assim como Tu falaste comigo no meu momento mais escuro, Tu também fales com eles. Que assim como Tu me sustentaste quando eu achei que ia desmoronar, Tu também os sustentes. Senhor, eu sei que não posso entender Teus caminhos, que Teus planos são mais altos que os meus, mas eu confio em Tua bondade. Eu confio que Tu és Deus mesmo quando não entendo o que está acontecendo. Eu confio que Tu podes trazer beleza das cinzas, alegria do luto, vida da morte. Agora entrego a Ti cada pessoa que está ouvindo. Cura os corações feridos. Acalma as mentes atormentadas. Fortalece os espíritos cansados, traz paz onde há caos, esperança onde há desespero, fé onde há dúvida. Lembra a cada um de que Tu nunca nos abandonas, que Tu estás mais perto do que imaginamos, que Teu amor é maior que qualquer dor. Usa estas histórias que o céu escreve em nossas vidas, Senhor, para trazer glória ao Teu nome, para mostrar ao mundo que Tu és real, que Tu és bom, que Tu és fiel. Recebo agora a paz que excede todo entendimento. Recebo a alegria que vem pela manhã. Recebo a esperança de que um dia tudo vai fazer sentido e até lá confio em Ti. Usa cada vida, cada dor, cada testemunho para alcançar outras pessoas. Transforma nosso sofrimento em ministério, nossa dor em propósito, nossas lágrimas em sementes de esperança. Obrigado porque Tu és o Deus que redime, que restaura, que renova. Obrigado porque a história que Tu estás escrevendo em cada um de nós ainda não terminou. Os melhores capítulos ainda estão por vir. Em nome de Jesus, eu oro e creio. Amém. Hoje eu acordo em paz. Não porque a vida é perfeita ou porque a dor sumiu, mas porque eu sei que Deus está comigo, que meu filho está seguro, que um dia vamos nos reencontrar. Hoje eu sei que o silêncio que ouvi naquela noite no hospital não era abandono, era o som da reconstrução. Deus estava preparando algo que eu não podia ver, estava trabalhando em dimensões que eu não conseguia alcançar, estava escrevendo uma história que só faria sentido completo na eternidade. O mesmo Deus que falou comigo no velório, que me deu forças para continuar, que transformou minha tragédia em ministério, quer falar com você. Ele quer te mostrar que não acabou, que Ele tem planos, que há esperança. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. E se você está passando pelo vale agora, segure firme, porque amanhã vem, a alegria vem, a vitória vem. Deus é fiel. Ele sempre foi, Ele sempre será. Preciso parar aqui por um momento e refletir sobre algo que aprendi nessa jornada. Algo que talvez possa iluminar seu caminho, se você está atravessando seu próprio deserto. Quando perdemos alguém que amamos, especialmente quando é uma perda tão profunda quanto a de um filho, nós não estamos apenas lidando com a ausência física daquela pessoa. Estamos enfrentando uma crise existencial que abala os alicerces de tudo que acreditávamos sobre Deus, sobre o mundo, sobre nós mesmos. É como se o chão se abrisse debaixo dos nossos pés e, de repente, estamos caindo em um abismo onde nenhuma das respostas que conhecíamos faz mais sentido. Por que Deus permite que crianças inocentes sofram? Por que Ele não responde às nossas orações mais desesperadas? Se Ele é amor, se Ele é todo-poderoso, por que não impediu essa tragédia? Essas perguntas me assombraram por meses, e eu entendo se elas também estão assombrando você agora. Mas ao longo dessa jornada, eu descobri algo que mudou minha perspectiva, algo que não tira a dor, mas traz significado a ela. Descobri que Deus não prometeu nos poupar do sofrimento.
Ele prometeu estar conosco no sofrimento. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Se ele tivesse prometido nos poupar, então cada vez que algo ruim acontecesse seria uma quebra de promessa, seria uma falha da parte dele. Mas ele prometeu algo muito mais profundo e muito mais poderoso. Ele prometeu presença. Ele prometeu que quando passarmos pelas águas, ele estará conosco, que quando andarmos pelo fogo, não seremos consumidos. Não porque não vamos sentir o calor, não porque a água não vai nos molhar, mas porque ele está ali segurando-nos, sustentando-nos, impedindo que sejamos destruídos. Entendi também que o sofrimento, por mais cruel que pareça, tem um propósito redentor nas mãos de Deus. Não que ele cause o sofrimento, não que ele queira ver seus filhos em dor, mas ele é capaz de transformar até as piores tragédias em instrumentos de crescimento, de compaixão, de propósito. Pense em José no Antigo Testamento. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, jogado na prisão por anos. Se alguém tinha motivos para questionar onde Deus estava, era José. Mas no final da história, quando ele reencontra seus irmãos, ele diz algo profundo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que parecia abandono era, na verdade, preparação. O que parecia punição era, na verdade, posicionamento. Deus estava escrevendo uma história maior do que José podia ver naquele momento. E é exatamente isso que acontece conosco. Estamos vivendo um capítulo, mas Deus está escrevendo o livro inteiro. Estamos vendo uma cena, mas Ele está dirigindo o filme completo. E um dia, quando estivermos na eternidade e pudermos ver tudo com clareza, vamos entender que cada lágrima tinha propósito, cada dor estava produzindo algo eterno, cada momento de escuridão estava preparando uma revelação de luz ainda maior. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz que nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Meu sofrimento não foi leve, e até hoje ele não parece momentâneo, mas quando comparado com a eternidade, quando comparado com a glória que será revelada, ele realmente é um vapor, um instante, um piscar de olhos. Outra coisa que entendi é a realidade do céu. Durante anos, eu acreditava no céu de forma teórica, quase como um conceito abstrato, algo bonito de se imaginar, mas não necessariamente real. Mas quando meu filho morreu e eu precisei desesperadamente acreditar que ele estava em algum lugar, o céu deixou de ser teoria e se tornou minha âncora. Comecei a estudar as Escrituras com uma fome que nunca tinha sentido antes. Li cada passagem sobre o céu, cada descrição, cada promessa. E descobri que o céu não é apenas um estado espiritual vago, não é apenas uma metáfora para a paz interior. É um lugar real, com substância, com vida, com relacionamentos. É onde Jesus está agora, preparando moradas para nós. É onde nossos entes queridos que morreram em Cristo estão agora, vivos, conscientes, completos. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Não há um estado intermediário de inconsciência, não há um limbo de espera. No momento em que um crente fecha os olhos aqui, ele abre os olhos lá. Instantaneamente está na presença de Jesus, cercado de glória, livre de toda dor, toda doença, todo medo. Meu filho está lá agora. Ele não está dormindo em algum lugar esperando a ressurreição. Ele está totalmente vivo, mais vivo do que nunca foi aqui, vivendo em uma dimensão de realidade tão plena e tão gloriosa, que se eu pudesse vê-la por um segundo, eu nunca mais choraria sua ausência da mesma forma. E isso me leva a outro ponto importante. A separação não é permanente. Esse é o diferencial absoluto da fé cristã.
Outras religiões, outras filosofias podem oferecer conforto, podem falar de ciclos ou de memórias, mas só o cristianismo oferece a promessa concreta e histórica da ressurreição. Jesus não apenas morreu, ele ressuscitou fisicamente, literalmente, historicamente. 500 pessoas o viram depois da ressurreição. Seus discípulos, que estavam escondidos com medo, de repente se tornaram corajosos o suficiente para morrer proclamando que o tinham visto vivo. E por que isso importa para nós? Porque Jesus é chamado de primícias dos que dormem. Isso significa que sua ressurreição é a garantia é o protótipo do que vai acontecer conosco. Um dia, quando Jesus voltar, haverá uma ressurreição geral. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, diz Paulo em 1 Tessalonicenses. E então nós que estivermos vivos seremos transformados e todos juntos seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Isso não é poesia, não é símbolo, é profecia literal. Vai acontecer. E quando acontecer, eu vou ver meu filho novamente. Não como espírito, não como memória, mas em carne e osso, glorificados, com um corpo ressurreto que nunca mais vai adoecer, nunca mais vai envelhecer, nunca mais vai morrer. Vamos nos abraçar, vamos conversar, vamos passar a eternidade juntos na nova criação que Deus vai fazer. Apocalipse, capítulo 21, descreve novos céus e nova terra, uma cidade santa descendo do céu, a própria morada de Deus com os homens, e ali não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Essa é a nossa esperança. Não é wishful thinking, não é fantasia. É promessa sólida baseada no fato histórico da ressurreição de Cristo. Enquanto eu processava tudo isso, comecei a ver minha dor sob uma luz diferente. Comecei a entender que Deus não estava ausente nos meus momentos mais escuros. Ele estava intensamente presente, mas de maneiras que eu não reconhecia. Ele estava presente na pessoa da minha mãe que ficou comigo, cozinhando e cuidando quando eu não conseguia fazer nada. Ele estava presente nas palavras certas que vinham na hora certa, através de amigos, de estranhos, de versículos que saltavam da página. Ele estava presente no grupo de apoio, onde encontrei outras pessoas que entendiam, onde não precisava fingir estar bem. Ele estava presente naquele sonho vívido, onde vi meu filho feliz nos braços de Jesus. E ele estava presente especialmente naquele momento no velório, quando eu ouvi a voz do meu filho dizendo que estava com ele. Aquilo não foi alucinação causada pelo estresse, não foi minha mente pregando peças em mim. Foi o Espírito Santo, em um ato de misericórdia indizível, permitindo que por um instante o véu entre o natural e o sobrenatural se abrisse, para que eu pudesse ter a confirmação que minha alma desesperadamente precisava. Deus faz isso, não sempre da mesma forma, não para todo mundo no mesmo momento, mas Ele fala, Ele se revela. Ele quebra as regras normais da realidade quando precisa alcançar um de seus filhos que está prestes a naufragar na fé. Isso me fez pensar muito sobre a natureza da fé em si. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, define fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé não é crer apesar da evidência. É crer por causa de uma evidência diferente, uma evidência espiritual que transcende o empírico, mas não é menos real. Eu vi meu filho morrer, vi o corpo dele no caixão, vi ele ser enterrado. Toda a evidência física gritava que ele se foi, que acabou, que nunca mais vou vê-lo. Mas a fé me dá uma evidência diferente. A fé aponta para a ressurreição de Jesus, para as promessas das Escrituras, para a voz que ouvi no velório, para o sonho que tive, para a paz inexplicável que inundou meu coração depois daquela oração de rendição. E eu escolho crer nessa evidência mais do que na evidência dos meus olhos. Isso não é irracional, é supra-racional.
é operar em uma frequência de realidade que nossos sentidos físicos não conseguem captar, mas que nossa alma reconhece como verdadeira. E sabe o que é mais incrível? Quanto mais eu escolho crer, mais evidências recebo. É como se a fé abrisse os olhos da minha alma para ver coisas que sempre estiveram lá, mas eu não conseguia perceber. Sincrônias divinas, portas que se abrem, pessoas que aparecem no momento certo, forças que vêm de lugar nenhum quando eu achava que tinha chegado ao meu limite. Tudo isso são ecos do sobrenatural invadindo o natural. São dedos de Deus cutucando a realidade para me lembrar que Ele está aqui, que Ele está agindo, que Ele não me esqueceu. Tem também a questão da culpa, que é algo que quase todo pai ou mãe que perde um filho enfrenta. Eu me culpei por tudo, por não ter levado ele ao médico mais cedo, por não ter insistido em mais exames, por não ter orado com mais fé, por não ter sido uma cristã melhor para merecer o milagre. A culpa era um verme que roía minha alma dia e noite, sussurrando que se eu tivesse feito algo diferente, meu filho estaria vivo. Mas isso é uma mentira do inimigo. Satanás é chamado de acusador dos irmãos, e sua estratégia favorita é nos fazer carregar culpas que não são nossas, nos fazer acreditar que somos responsáveis por coisas que estão fora do nosso controle. A verdade, que levei tempo para aceitar, é que eu fiz o melhor que pude com o conhecimento e os recursos que tinha. Nenhum pai ou mãe é perfeito, todos cometemos erros, mas não é justo nos responsabilizar por tragédias que aconteceram apesar dos nossos melhores esforços. Vivemos em um mundo caído, onde doenças existem, onde acidentes acontecem, onde a morte ainda tem um poder temporário até que Jesus volte e a derrote de vez. E nesse mundo caído, pessoas boas sofrem, crianças inocentes adoecem, e nem sempre há alguém para culpar. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Zero. Nada. Se Deus não me condena, se Jesus já pagou por todos os meus erros na cruz, quem sou eu para continuar me condenando? Aceitar isso, soltar essa culpa, foi um dos passos mais importantes da minha cura. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi necessário. E talvez você também precise ouvir isso hoje. Se você está carregando culpa pela perda de alguém, se está se punindo por coisas que fez ou deixou de fazer, eu quero te dizer com autoridade espiritual: você está perdoado. Deus não está te acusando. Solte isso. Entregue aos pés da cruz. Deixe o sangue de Jesus lavar não apenas seus pecados, mas também sua culpa, sua vergonha, seu remorso. Você não precisa carregar isso. Mas outra dimensão dessa jornada que foi transformadora para mim foi descobrir o poder da comunidade. Eu sempre fui meio solitária, do tipo que prefere resolver as coisas sozinha, que não gosta de incomodar os outros com seus problemas. Mas essa tragédia me quebrou de tal forma que eu simplesmente não conseguia mais fingir que estava bem, não conseguia mais manter as aparências. E quando finalmente abri meu coração e deixei as pessoas entrarem, descobri um nível de amor, de compaixão, de apoio que eu não sabia que existia. O corpo de Cristo, quando funciona como deveria, é a coisa mais linda deste mundo. Pessoas cozinhando para mim quando eu não conseguia. Pessoas me abraçando e chorando comigo sem dizer nada porque não havia palavras. Pessoas orando por mim quando eu não conseguia orar por mim mesma. Pessoas compartilhando suas próprias histórias de perda e sobrevivência, me mostrando que era possível atravessar esse vale e sair do outro lado. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 nos exorta a não abandonar nossa congregação, mas a nos encorajar uns aos outros, e ainda mais quando vemos que o dia se aproxima. Não podemos fazer isso sozinhos. Não fomos criados para isso. Deus nos fez para viver em comunidade, para carregar os fardos uns dos outros,
para chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Se você está passando por algo difícil e está tentando aguentar sozinho, por favor, não faça isso. Procure ajuda. Procure sua igreja, um grupo de apoio, um conselheiro cristão, amigos de confiança. Deixe as pessoas te amarem, deixe as pessoas te ajudarem. Não é fraqueza, é sabedoria. Não é dependência doentia, é interdependência saudável, que reflete a natureza trinitária de Deus, que existe em comunhão eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo. E então há a questão do propósito. Quando passamos por algo tão devastador, uma das perguntas que mais nos atormenta é: por quê? Por que isso aconteceu? Qual é o sentido? E, infelizmente, às vezes, nós não recebemos uma resposta clara. Deus não nos deve explicações. E muitas vezes Ele escolhe não dar. Mas o que Ele sempre oferece é propósito. Ele pode não nos dizer por que algo aconteceu, mas Ele sempre nos mostra para que podemos usar aquilo. Romanos 8:28 não diz que todas as coisas são boas. Diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Há uma diferença crucial. A morte do meu filho não foi boa. Foi horrível, trágica, devastadora. Mas Deus, em sua sabedoria infinita e seu amor inesgotável, está trabalhando até mesmo nisso para produzir bem. O bem não justifica o mal. O mal continua sendo mal. Mas Deus é tão poderoso que Ele pode trazer flores do esterco, pode fazer diamantes da pressão, pode transformar cruzes em ressurreições. E qual é o bem que está vindo da minha perda? O grupo de apoio que ajuda dezenas de famílias. As vidas que foram tocadas quando compartilhei minha história. A profundidade da minha fé, que só foi possível porque passei pelo fogo. A compaixão que desenvolvi por pessoas que sofrem, o ministério que nasceu das cinzas da minha tragédia. Nada disso traz meu filho de volta, nada disso faz a dor valer a pena em um sentido transacional. Mas tudo isso adiciona camadas de significado que tornam o sofrimento suportável. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, escreveu que quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Quando encontramos propósito na dor, quando vemos que nosso sofrimento pode ser usado para aliviar o sofrimento alheio, algo muda. A dor não diminui necessariamente, mas ela se transforma de algo sem sentido em algo redentor. Isso me leva a refletir sobre a cruz em si. Jesus poderia ter evitado a crucificação. Ele era Deus encarnado, tinha todo o poder do universo à sua disposição. Mas Ele escolheu passar por aquilo porque era o único caminho para a nossa redenção. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz que por causa da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Jesus olhou além da dor imediata e viu o resultado final. Viu bilhões de pessoas sendo salvas. Viu a humanidade reconciliada com Deus. Viu a morte sendo derrotada e a vida eterna sendo oferecida como presente gratuito. E aquela visão do propósito o capacitou a suportar o sofrimento. Da mesma forma, quando conseguimos olhar além da nossa dor presente e vislumbrar o que Deus está fazendo, o que Ele está produzindo, como Ele está usando nossa história, isso nos dá forças para continuar. Não tira a cruz, mas nos ajuda a carregá-la. E aqui está uma verdade profunda que descobri. Jesus não apenas morreu na cruz, Ele chama cada um de nós para tomar nossa própria cruz diariamente e segui-lo. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Isso significa que o sofrimento, em algum nível, faz parte da jornada cristã. Não porque Deus é sádico, mas porque vivemos em um mundo quebrado, caminhando em direção a uma eternidade perfeita, e a transição entre esses dois estados necessariamente envolve dor. Mas a diferença é que não sofremos sozinhos e não sofremos sem esperança. Sofremos sabendo que aquele que sofreu antes de nós está conosco, que o sofrimento é temporário e que a glória aguardando do outro lado.
Aprendi também sobre a importância das Escrituras de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Quando eu estava afogando em desespero, foram os versículos bíblicos que funcionaram como boias de salvamento. A palavra de Deus não é apenas informação, não é apenas história antiga, é viva e eficaz. Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela corta, penetra, discerne pensamentos e intenções. Quando eu lia um salmo de lamento, escrito há 3.000 anos por alguém em outra cultura, outro idioma, outras circunstâncias, mas que expressava exatamente o que eu estava sentindo, isso criava uma conexão transcendente. Eu percebia que a dor humana, embora única em suas particularidades, é universal em sua essência. Percebia que outros já passaram por vales similares e sobreviveram. Percebia que Deus entende, Ele não fica chocado com nossa raiva, nossas dúvidas, nossas perguntas amargas. O livro de Jó inteiro é um homem questionando Deus de forma brutal, e no final, Deus não o condena, por isso ele responde com revelação. Os salmos estão cheios de gritos de angústia, de acusações veladas, de perguntas sem resposta. Deus incluiu isso nas Escrituras porque Ele quer que saibamos que é seguro trazer toda a nossa humanidade para Ele, toda a nossa bagunça emocional, toda a nossa confusão. Ele aguenta. Ele não vai nos rejeitar porque estamos com raiva ou porque estamos duvidando. Mas o que as Escrituras também fazem, e isso é crucial, é nos trazer continuamente de volta à realidade de quem Deus é. Mesmo nos salmos mais desesperados, geralmente há uma virada onde o salmista, depois de desabafar tudo, lembra quem Deus é, lembra o que Ele já fez, lembra suas promessas. E essa lembrança muda tudo. Não resolve todos os problemas imediatamente, mas muda a perspectiva, ancora a alma, impede o naufrágio completo da fé. Por isso é tão importante conhecer as Escrituras, não como exercício acadêmico, mas como imersão existencial. Precisamos encher nossa mente e nosso coração com a palavra para que, quando vier a tempestade, e ela sempre vem em algum momento, tenhamos âncoras firmes que nos segurem. Refletindo sobre tudo isso, percebo que minha jornada de luto se tornou também uma jornada de descoberta espiritual profunda. Descobri que Deus é muito maior, muito mais misterioso, muito mais compassivo do que eu imaginava. Descobri que a vida cristã não é uma fórmula simples de causa e efeito. Não é um contrato onde, se eu fizer minha parte, Deus é obrigado a fazer a dele do jeito que eu quero. É um relacionamento com um ser infinito que vê o que eu não vejo, sabe o que eu não sei, e trabalha em escalas de tempo que transcendem minha existência curta. Descobri que confiar em Deus não significa entender seus caminhos, significa descansar no caráter dele mesmo quando seus caminhos não fazem sentido. Descobri que a fé verdadeira é provada na fornalha, não na zona de conforto, e que há uma qualidade de fé que só pode ser forjada através do sofrimento. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, nos diz para considerar pura alegria quando passarmos por provações, porque a provação da fé produz perseverança, e a perseverança leva à maturidade e à completude. Não estou dizendo que devemos procurar sofrimento ou celebrar a dor de forma masoquista. Mas quando o sofrimento vem, quando a provação bate à porta, podemos escolher permitir que ela nos destrua ou que ela nos desenvolva. E essa escolha, embora difícil, é nossa. Finalmente, quero falar sobre esperança. Não a esperança superficial, que é apenas otimismo disfarçado, mas a esperança bíblica, que é certeza fundamentada em promessas divinas. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, apresenta uma progressão linda. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E essa esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo.
Essa esperança de que Paulo fala não é wishful thinking, não é torcer para que as coisas melhorem. É a certeza inabalável de que Deus está no controle, de que Ele é bom, de que Ele está trabalhando, de que o fim da história já foi escrito e é glorioso. O livro do Apocalipse, por mais simbólico e estranho que seja em partes, termina com uma visão cristalina. Deus habitando com seu povo, toda lágrima enxugada, toda dor removida, toda injustiça corrigida, toda morte derrotada, e tudo sendo feito novo. Essa é a nossa esperança. E enquanto esperamos por esse dia, enquanto vivemos nesse já, mas ainda não, entre a primeira vinda de Cristo que inaugurou o reino e a segunda vinda que o consumará, temos o Espírito Santo como garantia, como penhor da herança futura. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e capítulo 5, versículo 5. O próprio fato de conseguirmos crer quando tudo grita para desistir, o fato de sentirmos paz quando logicamente deveríamos estar em pânico, o fato de encontrarmos alegria em meio à tristeza, tudo isso é obra do Espírito e é prova de que as promessas são reais. Então, sim, hoje eu acordo em paz. Não porque entendi tudo, não porque a dor sumiu, não porque meu filho voltou, mas porque sei em quem tenho crido, como disse Paulo. Porque sei que meu Redentor vive e, por último, se levantará sobre a terra, como declarou Jó. Porque sei que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, como proclamou Paulo em Romanos 8. Essa é minha rocha, essa é minha âncora, e pode ser a sua também, se você escolher. As histórias que o céu escreve raramente são fáceis, raramente fazem sentido no meio do processo, mas sempre, sempre revelam a fidelidade de Deus quando olhamos em retrospecto. Confie no autor, ele sabe o que está fazendo. E quando você chegar ao último capítulo da sua história, quando estiver diante dele face a face, tudo, absolutamente tudo, vai fazer sentido. E você vai ver que valeu a pena confiar, valeu a pena perseverar, valeu a pena esperar. Porque Deus é fiel, sempre foi, sempre será, para todo o sempre. Amém. Se esta história tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus enquanto ouvia ou lia, eu quero te pedir uma coisa. Escreva nos comentários, eu creio. Essas duas palavras são uma declaração de fé, um ato de confiança, um reconhecimento de que Deus está operando. Não importa o que você esteja enfrentando, declare, eu creio. Creio que Deus é bom. Creio que Ele tem um plano. Creio que Ele pode transformar minha dor. Creio que a história que o céu está escrevendo na minha vida vai ter um final glorioso. Eu creio. Escreva isso, declare isso, profetize isso sobre sua vida. E se você conhece alguém que está passando por luto, por dor, por perda, compartilhe esta história com essa pessoa. Às vezes, uma palavra no tempo certo pode salvar uma vida, pode reacender uma fé, pode trazer esperança onde só havia desespero. Seja instrumento de Deus na vida de alguém hoje. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as próximas histórias, porque Deus continua escrevendo, continua falando, continua operando. E Ele quer usar estas palavras, estes testemunhos, estas histórias que o céu escreve, para alcançar corações ao redor do mundo. Que Deus abençoe você poderosamente. Que Ele cure cada ferida, enxugue cada lágrima, restaure cada área quebrada da sua vida. Que Ele te dê forças para continuar, fé para crer, esperança para sonhar. E que um dia, quando tudo passar, você possa olhar para trás e ver que Deus estava ali o tempo todo, carregando você, guiando você, amando você. Até a próxima história. Fique na paz do Senhor. Amém.